posicionamento mais político, né? Estar ligado, antenado nas discussões, nas pautas, trazer as pautas também para a consciência da alimentação e equiparar as duas coisas, né? Não lidar com a alimentação só como dieta, né? Como um estilo de vida visando saúde. Também tem isso, mas aí quando você começa a ampliar a questão política, o olhar que você está colocando sobre isso, né? Politizar a causa, acho que é um passo legal também, um passo interessante. É isso, eu sou mineira e comida mineira, muita carne, muito animal. Eles têm muito essa cultura, né? Sempre que cozinha com banha, né, de porco. A família toda do meu pai, ela é rural, então tem mais ainda essa relação com a carne e com a criação de animal mesmo, que é uma criação de animal um pouco diferente da indústria, mas que ainda assim, né, tem esse lance da carne e do animal em tudo. Então, eu fui me tornar vegetariana, escolhi parar de comer animais só aqui em São Paulo. Porque também as primeiras pessoas que eu conheci que não consumiam animais foi aqui em São Paulo. Eu não conhecia ninguém em Minas que não comia animal. Então eu não sabia que essa possibilidade existia. Não conseguia entender como essas pessoas ficavam em pé e nem pensava muito na possibilidade também de não comer animal, porque era tudo que eu conhecia, né? Então tem isso também, né? Por isso que eu acho que é interessante esse lance das lives e esse lance hoje em dia da internet também, porque eu acho que independente de onde você esteja, você vai pesquisar um perfil e vai achar uma pessoa que sobrevive sem comer animal. Você aqui na live a gente mostra para as pessoas possibilidades, sabe? Isso eu acho interessantíssimo, porque a gente considera ser uma coisa que no mínimo a gente conhece. Quando a gente não conhece, alguém não conhece exemplos, é muito difícil a pessoa ter a iniciativa de se propor a isso. Então, aqui em São Paulo, né, eu fui morar com uma amiga que chamava Júlia. Chama Júlia, né? Chamava. Aí não comia carne. E aí eu fui vendo que era possível. Então, a Ju não comia animal. E aí eu vi aquilo e eu falei, nossa, ela vive, ela é saudável, pratica esportes, não morre de cansaço. Porque tem todos esses estigmas também, né? A pessoa vai cair desmaiada e que ela não tem força, né? Um Fraqueza. medo da fraqueza. E aí, com a Ju também, morando sozinha, morando com essa amiga, eu fui descobrir também a cozinha. Porque eu descobria muito pouco a cozinha, eu cozinhava quase nada. Então, morando sozinha também, junto com o não consumir animal, não comer, né, animais, veio esse movimento de ocupação da cozinha, de entender os processos gastronômicos mesmo e de começar a cozinhar. E isso, para mim, foi uma grande expansão mesmo, assim, e da consciência mesmo, eu tenho tranquilidade para falar disso, porque isso de me empoderar mais dos meus processos alimentares me fez conhecer muito eu mesma, me fez abrir a minha cabeça para descobrir novos sabores, novas maneiras de comer coisas, coisas que eu nunca tinha comido antes, que eu não entendia, que eu não sabia que era possível comer. E isso faz, sabe, você descobrir a si mesmo, a entender que as coisas realmente talvez sejam um pouco maiores do que o microcosmos que você foi criado ali. Então, todo nesse processo, né, que eu acho que também tem uma coisa muito legal do aprender a cozinhar, do ocupar mais da cozinha, que é quando você cozinha para si mesmo, para mim você cuida de si mesmo. E esse processo de começar a cuidar de si mesmo, isso se expande para sua vida social, sabe? De você cuidar das suas relações, se colocar em lugar de mais cuidado, com você mesma, de você cuidar mais de si mesmo, de ter vontade de ser mais saudável, de ter práticas mais saudáveis, de ter mais saúde, e cuidar assim da sua vida como um todo, cuidar inclusive do seu autoconhecimento, de abrir sua percepção para você se você está se sentindo bem ou não, por que você não está se sentindo bem,
se perguntar mesmo sobre sua vida, a sua religião, as coisas que você acredita. Então, assim, para mim, deixar de comer animais e começar a ocupar a cozinha foi um acontecimento que aconteceu em conjunto e que mudou assim minha vida. Eu tenho muita tranquilidade para falar isso, que a Luísa que eu era antes não é a Luísa que eu sou agora. E isso para mim é o mais gratificante, assim, eu sou muito grata a tudo isso e hoje eu me sinto muito melhor do que eu sentia quando eu comia carne. E assim, e isso você disse, Wendel, esse lance do desde que você era pequeno, tinha algumas carnes que você não gostava e tal, você já tinha essa coisa da um certo começo de rejeição ali, né? Eu não era assim, porque tudo que eu conhecia era o universo desse de comer animal, de consumir a carne, né? Então, assim, eu era carnista ao extremo, de daquela carne mal passada mesmo, do animal mal passado, que hoje, assim, a coisa, né? E assim, gente, assim, quem tá assistindo essa live fala que não consegue parar de comer animal porque gosta muito de carne. Olha, eu era assim. E hoje em dia eu não consigo nem pensar na possibilidade. Sério, faça um teste. Fique 21 dias sem consumir animais. 21 dias, esse número exato. Para você ver se você vai sentir falta. Não sente, porque isso é um condicionamento da nossa cabeça. A gente está condicionado a gostar a achar que a gente gosta de um negócio. E assim, não é bem assim, sabe? A sua cabeça vai mudar, o seu gosto vai mudar, e isso é incrível, isso é crescimento. E é muito legal você falar isso de da gente expor, né, da gente se mostrar, mostrar como a gente vive, porque a gente é gente como as outras pessoas, a gente tem uma vida também comum, a gente não tem nada de diferente, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente não é mais evoluído que ninguém, a gente não tem uma iluminação especial para poder ter um outro gosto, né, alimentar. E eu acho que tornar as coisas mais próximas, né, mais palpáveis, e quando a gente divide, compartilha a nossa experiência, a gente troca no sentido de vivência, né, de fazer aquilo também ser próximo de quem assiste, né, possível e real, para ser uma experiência real. Porque não adianta também teorizar e vir com um fundamento aí muito bem pautado, sendo que é distante da realidade das pessoas e aquilo não chega para ela, né? E acho que é o momento que a gente compartilha e a gente abre a nossa janela de experiência, a gente está mostrando, olha, eu não tenho nada de diferente de você. E a maneira como eu vivo, de fato, talvez possa ser uma possibilidade, porque por muito tempo a gente acaba reproduzindo uma série de padrões, né? Que na verdade às vezes não são nem nossos ou que nem contaram pra gente que estava enfiando a gente naquilo, né? E a gente acaba aceitando aquilo como uma única possibilidade, né? E por mais que algumas pessoas vão falar, ah, mas é um movimento muito pequeno, né, para servir de mudança, para servir de algum tipo de movimento mesmo, mas eu acho que é um pequeno que faz a diferença, porque é o seu meio, você impacta as pessoas que estão no seu entorno, é uma maneira de você colocar o seu corpo no jogo, né? Eu não compactuo com determinadas práticas, com determinados posicionamentos. Então, dentro do meu corpo, dentro desse limite, pelo menos, eu posso escolher, né? E aí é uma escolha ativa, é uma escolha consciente. Não é mais simplesmente reproduzir uma lógica de padrão a qual eu nunca me perguntei se aquilo realmente servia ou não para mim, né? Então, eu acho que dizer isso e mostrar para as pessoas que possibilidades outras são reais é trazer essa proximidade de coisas que são possíveis, que são praticáveis, né? E dentro de um acesso que se também me serve e eu não tenho nada de diferente das outras pessoas, inclusive economicamente, não tenho nenhuma realidade privilegiada, eu acho que ela é palpável também para outras realidades que possam ver nisso uma motivação, né, em algum lugar. E a live foi um processo muito interessante, porque a gente pôde, à medida aqui da quarentena, né, compartilhar um pouco do que a gente já estava fazendo, da nossa vivência, de como é mesmo, que não tem nada para além do que a gente conseguiu compartilhar nesses dias, e mostrar como é simples, né? Como é extremamente simples e como a base pode ser
escolhas baratas, né? Escolhas acessíveis, e o que vai colocar aí um limite vai ser a sua criatividade, o quanto você pode se aproveitar daquilo, né? E a gente tem muito um desejo e uma posição de se alimentar e aproveitar integralmente cada alimento, né? Então, do coco a gente fez o Golden Milk na primeira, mas a gente fez também o leite de coco para fazer, e depois a gente fez a farofa de coco, e aí sobrando o resíduo a gente faz mais bolo, faz outras coisas, coloca ela em meio de prato salgado, prato doce. E se a gente for parar para colocar na ponta do lápis, que eu acho fundamental também, foram. A gente falou isso bastante na primeira, né? Eu comprei 2 cocos por R$ 7. Então, um coco, 3,50. Um coco eu fiz 2 litros de leite, então 3,50 ainda dividido por 2. E assim, para pensar o valor de 1 litro. E aí, se a gente quer falar do que é palpável, do que é acessível, vamos equiparar então uma caixinha de leite, né? Uma caixinha de outras coisas que as pessoas tomam, se alimentam, com um valor real de uma coisa que eu vivencio, né? Eu não estou inventando. Então, eu acho que transmitir isso é um papel político e social muito importante, porque a gente está falando de acesso. E as pessoas precisam ter acesso a outras possibilidades, né? E porque tem algumas questões, só concluindo também, que às vezes a pessoa não tem acesso a determinado conhecimento, determinada informação, que de fato o conhecimento liberta, né? Mas as pessoas às vezes não têm acesso por uma questão política mesmo, por um projeto, para que determinados grupos da sociedade realmente não tenham acesso a determinadas informações, né? E então, assim, difundir o que a gente sabe que é bom para a gente, eu acho que é um posicionamento muito importante em tempos que a gente vive, que é muito importante a gente estar mais consciente do que pode ser melhor para a gente e para o coletivo. Eu acho que também isso que você diz do projeto me interessa muito pensar, assim, como porque eu acho que principalmente esse lance da internet, a gente fura um pouco a bolha, porque existe mesmo um projeto de que tipo de alimentos chegam para tal classe social, que tipo de informações sobre alimentação chega para tal tipo de classe social. Eu acho que hoje com a internet a gente fura essa bolha. E de alguma maneira a gente democratiza também esse processo de alimentação e que você não precisa ser rico para ter saúde, não precisa ser rico para pensar ter saúde, sabe? Você querer, sabe, mudar o seu cotidiano e querer experimentar coisas novas, sabe? E acho que esse movimento das lives, para mim também, eu concordo muito com vocês, tudo que vocês estão falando, eu me identifico bastante. Mas uma coisa que foi interessante para mim nesse processo todo é que já tem um tempo que eu e o Murilo a gente conversa, né? Nossa, é tão legal essa vivência que a gente tem com a alimentação, a gente sente tanto prazer, tanta alegria. Seria massa pra caramba, tipo, falar mais sobre isso para as pessoas, talvez contribuir de alguma maneira com isso, talvez até pensar em, tipo, usar disso mesmo, usar dessas ferramentas para a gente ter algum tipo de renda, né? Para isso colaborar também com os nossos processos, com as nossas vivências e de alguma maneira também contribuir com os processos de outras pessoas. E isso fica muito nas ideias, né? A gente sempre fala disso, sempre fala disso, sempre fala disso. E aí, pra mim, assim, falando de mim, essa live veio como uma ideia e chegou como uma necessidade de organização. Nem que seja uma organização mínima do que fazer no dia, de como se organizar para o próximo dia. E aí, esse processo de organização, até da receita, que eu, Murilo, a gente não tem muito isso da medida. A gente faz muito no olho. E quando você vai passar para outra pessoa, mostrar para outra pessoa como fazer, é importante estar a medida ali, né? Importante saber o que vai utilizar com antecedência. E tudo isso do pensamento que precisa de uma energia de organização prévia e posterior também, isso é muito interessante, porque a gente já começa ali num passinho pequeno a entender o que é preciso para
pegar esse conhecimento que está interno e externalizar, né, para contribuir com os processos de outras pessoas. Então, nesse sentido, para mim, foi muito interessante, né, desse primeiro passo para entender como eu organizo o meu conhecimento para externalizá-lo, como eu organizo a minha vivência para externalizá-la, né? E isso para mim foi muito bom. E eu me identifico muito com o que a Lara disse, que ela diz esse lance da. Ela falou, tipo, de algumas posturas, né? Que o movimento que não se alimenta de animais, algumas pessoas do movimento usam para difundir as suas opiniões e também para apresentar para as pessoas o que elas pensam e como elas elaboram a atual realidade, né, da maneira como acontece a alimentação no nosso mundo. E eu me identifico muito com isso porque eu acho que quando uma pessoa não quer mudar, ela não muda. A pessoa só muda se ela quiser mudar. A mudança, ela sempre parte do interno. Então, não é um dedo em riste, não é um julgamento, não é uma postura agressiva externa a ela que vai fazer com que ela mude, sabe? Então, assim, às vezes você quer assumir uma postura de que o mundo vai mudar, eu quero lutar pelo mundo, eu acredito nisso, eu quero transformar. Mas não é com um dedo em riste ou dizendo para alguém que o que ele faz é errado, que dizendo para alguém que o que ele faz não é legal, que essa pessoa vai querer mudar, entendeu? Ela pode até mudar, ela pode até expandir as suas ideias ali e se propor a fazer uma coisa nova. Mas eu, Luísa, ainda acho que a melhor contribuição é o exemplo. Então, é as pessoas entenderem que novas formas de viver existem, que pessoas existem se alimentando de maneiras diferentes. E quando elas veem isso, aquilo naturalmente é um processo natural da nossa mente de comparação. Vai fazer ela comparar com a realidade dela e querer ou não mudar, sabe? E querer ou não se expandir. Então, isso para mim é de mostrar como eu vivo, como isso para mim na minha vida se tornou um processo de alegria e prazer, porque não é um sofrimento não comer animal. Na verdade, quando eu parei de comer animal, eu descobri a alegria de me alimentar, o prazer em me alimentar. E, nossa, isso foi incrível, sabe? Então,